Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de A-Umbanda, ou como nós tivemos a oportunidade de renomear esse conhecimento como sendo Umbanda Universalista. Tudo bom, pessoal? Bem, nós vamos iniciar a nossa aula, mas antes eu queria fazer um feedbackzinho com vocês com relação à nossa última aula, que foi ministrada pelo nosso irmão Juliano, onde ele explicou maravilhosamente bem para vocês sobre as 7 linhas de Umbanda, e ele falou sobre as linhas de atuação da Umbanda, as linhas principais da Umbanda e as linhas acessórias. Então ele falou sobre os caboclos, os guardiões, os pretos velhos, os herês, os baianos, os marinheiros, os boiadeiros, os guardiões. Falou sobre todas as manifestações dos chamados arquétipos de Umbanda, E ele também falou das 7 linhas de orixás primordiais. E é justamente sobre isso que eu queria introduzir na aula de hoje com vocês, a respeito das 7 manifestações universais, que o Ramatiz, no livro Jardim dos Orixás, apelidou de os 7 sopros de Deus, sobre os 7 orixás. Provavelmente, pelo que eu vi, não ficou nenhuma dúvida, não restou nenhuma dúvida quanto a vocês entenderem o que são os orixás, De onde vem essa energia, como que são os orixás. Quebrou-se aquela ideia de orixás humanizados, De orixás que se manifestaram dentro do panteão de deuses africanos, lá na mitologia africana, os orixás como seres manifestados na matéria e que inclusive traziam as virtudes divinas, mas também traziam atributos humanos, como ciúme, inveja, ira, raiva, amor, ódio, E inclusive tem histórias até de orixá que tomou a esposa do outro orixá, e que um orixá ficou com a raiva do outro. Isso aí faz parte de uma mitologia, de uma história contada, para que aquelas pessoas lá da África pudessem passar esse ensinamento como se fosse uma história de geração em geração. Da mesma forma que Jesus também usou essa técnica quando ele se utilizou das parábolas para trazer o seu ensinamento. E hoje é mais fácil a pessoa se lembrar de uma das parábolas de Cristo, das parábolas de Jesus, seja ela qual for, a parábola do festim de bodas, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, a parábola das noivas, Então tem um monte de parábolas que é mais fácil de as pessoas se lembrarem do que das bem-aventuranças que ele narrou lá no Sermão da Montanha. Não é interessante? Se a gente for parar para pensar nisso aí, Então, isso também foi utilizado dentro da mitologia africana para que o conhecimento sobre os orixás fosse perpetuado. Mas nós hoje sabemos que os orixás são energias universais, energias cósmicas universais, emanadas diretamente da fonte que tudo é. Ou seja, são energias emanadas diretamente da criação, diretamente de Deus. E essas energias, elas foram emanadas com o intuito de quê? De levar os atributos divinos, as virtudes de Deus para toda a criação. Então, eles se envolveram na criação do universo, levando essas virtudes divinas
para toda a criação. Então eles trazem essas virtudes para os sistemas, para as galáxias, para os planetas, para os satélites, as luas que orbitam os planetas, para o sistema, vamos dizer, biológico que existe dentro de cada um desses orbes, né? Aqui dentro da Terra, para a natureza do planeta e para todos os seres que aqui existem. Então eles trouxeram essas virtudes primordiais, né? Que foram inicialmente reconhecidas como sendo 7 virtudes primordiais. E essas 7 virtudes primordiais, transfiguradas em consciências, porque hoje nós sabemos que a energia tem consciente, ela é senciente. Então, o que aconteceu? Eles trouxeram essas virtudes, essas 7 virtudes divinas, para a própria humanidade. E aqueles que nasciam sob a égide de um determinado orixá, ele traz inatas essas virtudes, essas qualidades divinas que são atribuídas àquele determinado orixá. É como a situação do zodíaco, em que a hora que você lê lá no zodíaco a classificação dos signos, trazendo as qualidades das pessoas que são regidas por aquele signo, é impressionante o quanto você se casa com aquele arquétipo daquele signo. Eu pego muito o exemplo do meu caso. Eu sou ariano. E, gente, eu sou ariano de rocha. A hora que a gente lê as qualidades, as virtudes e até os defeitos do ariano, a carapuça serve certinho. Não é? A carapuça serve certinho. Aquela pessoa que é libriana, né, também tem suas características. O virginiano, que é muito perfeccionista, muito sensível, né? E tem várias outras características atribuídas a todos os outros signos, né? E isso acontece também com os orixás. Tanto que os orixás, através da Umbanda esotérica, que foi elaborada vamos dizer assim, uma analogia, uma comparação entre a Umbanda esotérica com os 7 orixás primordiais e os signos zodiacais, então criou-se a concepção de que os orixás estariam ligados aos signos. E as características dos orixás complementavam as características dos signos. Era como se fosse uma união entre positivo e negativo, que se uniam para formar um todo, formar a personalidade das pessoas, né? E aí a gente descobriu que depois, vendo dentro de outros estudos, dentro da Umbanda Molocô, dentro do Candomblé, a gente foi vendo que além desses 7 sopros divinos, desses 7 orixás primordiais, que são considerados os tronados, os tronos de Deus, são chamados os tronos de Deus, existiam vários outros orixás que seriam assim, orixás menores, orixás acessórios, seriam orixás que seriam assim como se fossem apoiadores complementares desses outros orixás, né? E aí lá dentro do Candomblé tem 100 e tarará de orixás, né? Já catalogados. Existe dentro da Umbanda esotérica 14 orixás primordiais e mais um monte de orixás que são orixás secundários, como por exemplo o Molu, o Baloaê, né? E vários outros orixás que são nomeados aí dependendo da vertente de estudo que se vai buscar, né? Mas o que é interessante é que a gente vê
que esses 7 orixás, eles trazem essas virtudes e eles trazem várias outras nuances que nós vamos estudar a partir de agora. Nós vimos lá na nossa aula passada com o Juliano que esses 7 orixás primordiais são Orixalá, ou muitos conhecem como Oxalá, né? Iemanjá, Iori, Ogum, Xangô, Yorimá e Oxóssi, né? 7 orixás. E aí nós vamos estudar agora, a partir de agora, cada um desses 7 orixás. Nós vamos nos aprofundar em cada um desses 7 orixás. E depois que nós estudarmos sobre os 7 orixás, nós vamos dar uma pincelada também no arcano divino, que é o polo negativo dos orixás, que é o arcano de Exu. Nós vamos estudar a fundo quem são os Exus, que energia é essa que é o Exu, né? E nós vamos ver também que o Exu, da mesma forma que os orixás, trabalham em falanges. E essas falanges de Exus têm os Exus tronados, superiores, que são energias cósmicas universais, que comandam toda uma legião de Exus que vem até o plano físico se manifestar nas nossas necessidades diárias, certinho? Igual, por exemplo, nós temos, cada ser humano tem o seu Exu de escora, é o seu Exu protetor, que ele age como um anjo da guarda seu, ele é seu protetor, ele te protege, realmente. E se você aprender a evocar esse Exu de escora, esse Exu protetor, pedindo a proteção dele, ele vai te proteger. Esse Exu está relacionado com a energia do orixá. Exatamente, nós vamos ver isso aqui, hoje nós vamos ver. Para cada linha de orixá, vocês vão ver, a partir de agora, vocês vão ver qual é o seu orixá de cabeça, e vocês vão descobrir qual é o seu Exu de escora, dentro dos estudos que nós vamos fazer a partir de agora, sim? Odair, então o anjo da guarda e guardião de escora, ou Exu de escora, é a mesma coisa? Não. São diferentes. Tá. Exu de escora, ele trabalha numa linha que é igual a gente fala, o polo negativo. O anjo da guarda trabalha no polo positivo. Então não é a mesma coisa, tá bom? E inclusive é muito comum que o seu anjo da guarda seja um ancestral seu. É muito comum ser um parente seu, um ancestral seu, que hoje está te protegendo. Então é muito comum isso, tá? Agora o Exu não. O Exu ele é estabelecido pelo seu orixá, certinho? E muita gente vai achar assim, nossa, Odair, então quer dizer que o meu Exu de escora é tranca-ruas. Nossa, então é o tranca-ruas, hiper mega power, super top da galáxia? Não, é lá o soldadinho. Esse é o general, aquele lá de cima é o general, é o que comanda as falanges. O que está aqui do seu lado é o soldado. É o boy do negócio, né? Pois é o soldado. Ele está aqui do seu lado, de lança na mão, de escudo na mão para te proteger. Tá? Eu tinha essa dúvida, obrigada. Não. Sim, completamente diferentes. Anjo da guarda é determinado por uma determinada energia, tá? E Exu é determinado pelo seu orixá, pela sua ligação com o seu orixá. Tá ok? Bem, como eu disse para vocês, nós vamos estudar as 7 linhas de orixás, uma a uma. E nós vamos começar pela principal delas, que é a linha de Orixalá. Orixalá, muita gente vai confundir, dentro do sincretismo religioso, tem aquela concepção de que Orixalá é Jesus, né? Então nós vamos estudar sobre Jesus. E isso aí lá mais pra frente, a hora que eu terminar de falar sobre os orixás, eu vou explicar para vocês essa questão do sincretismo religioso, tá?
como que foi feita essa mesclagem entre o cristianismo e o conhecimento ancestral sobre os orixás. Porque para que os escravos pudessem cultuar os orixás, eles precisavam usar um argumento de que estavam adorando eram os santos católicos e também a Jesus, certo? Mas é muito importante a gente saber por que houve essa ligação entre Orixalá e Jesus. E vocês vão descobrir isso hoje estudando sobre Orixalá. Porque Jesus não é considerado a manifestação divina na terra, não é o Deus que se fez carne, inclusive dentro da Santíssima Trindade, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo um só. Pois é, aqui vocês vão entender o porquê dessa ligação. Sendo que, na verdade, a ideia é a de que Jesus trouxe as características, as virtudes, as manifestações energéticas da linha de Orixalá. E aí a gente vai ver essa ligação entre todos os santos católicos que são nomeados como orixás, que são ligados aos orixás, com cada um dos orixás, certinho? Aí nós vamos estudar sobre o Orixalá, tendo a concepção de que Orixalá tem o seu par vibratório. Como a gente já explicou em várias aulas, toda energia para vibrar, ela precisa ter o polo positivo e o negativo. Tem que se complementar. Então, há o complemento divino de Orixalá, o par vibratório de Orixalá é um outro orixá chamado Ododuá. Como não cabe a nós fazer um estudo muito profundo agora sobre a linha de Ododuá, porque isso aí seria um estudo para um segundo nível de curso de Umbanda, que igual, por exemplo, eu estou fazendo a preparação para o segundo grau, para ser consagrado no segundo grau de Umbanda. Aí eu estou estudando os pares vibratórios, 1 a 1. Mas, agora, como é o nível 1 que vocês estão fazendo, não há necessidade de a gente estar entrando nesse conhecimento, porque é muita, mas muita informação mesmo para vocês no nível 1, certinho? Então nós vamos ficar apenas falando sempre do primeiro complemento, que no caso vai ser Orixalá, Ogum, Xangô, Oxóssi, Iemanjá, certinho? Iori e Iorimá, ok? Então vamos lá, Orixalá, a linha vibracional de Orixalá, Ododuá, né? O termo sagrado Orixalá, primitivamente era Araxalá. Mais tarde foi fonetizado como Oxila ou Ixola, mas recentemente o fonetizaram como Obatalá ou Oxalá. Como eu disse para vocês, tem muita gente que chama Orixalá de Oxalá. Traduzindo esses vocábulos segundo a coroa da palavra através do alfabeto adâmico, vatânico ou devanagânico, né? Originado do primitivo alfabeto da raça vermelha, temos Oxalá, quer dizer o verbo de Deus. Ixolá, o enviado da divindade, o verbo divino, o locus solar. Orixá Inlá, o grande Senhor da luz. Orixá Malá, o enviado da luz para restabelecer a lei divina. Traduzindo os termos, Ori, luz, reflexo. Xá, Senhor, fogo. Lá, Deus divino. Orixalá, a luz do Senhor Deus. Nossa. Então, no fritar dos ovos, a gente vê que o termo explica bem a correlação de Orixalá com Jesus. Afinal, ele não falou, eu sou a luz do mundo?
eu sou o Filho de Deus e eu sou um Deus, não é? Eu e o Pai somos um só. Então, aí vem a explicação. Orixalá, a luz do Senhor Deus. Certinho? Essa vibração representa o princípio, o incriado, o reflexo de Deus, que coordena e supervisiona as demais vibrações. As entidades falam calmo, compassado e se expressam com elevação, com mensagens edificantes, refletindo a luz da divindade, visando o aprimoramento moral e espiritual e nossa reascensão. No plano físico, estimula a pessoa a ver o mundo a partir de si mesma, de seu interior, eliminando fugas, fantasias e imagens. Equilibra consigo mesma e com a realidade. Esta linha tem a supervisão do Cristo Jesus. Foi responsável pela vinda de seres espirituais errantes de todo o universo para o planeta Terra. Olha que interessante, né? Essa linha foi a responsável por plantar a semente da vida no nosso planeta, trazendo seres de todo o universo para habitar o nosso planeta. E inclusive a gente já estudou sobre as raças, né? E aí a gente viu as 3 primeiras raças, que foram as raças excepcionais, as raças de ouro, as raças perfeitas. Depois a gente chegou na 4ª raça e aí começou o BO, porque começaram a vir seres exilados de outros mundos para passarem pelo processo de crescimento aqui na Terra, e esses seres acabaram corrompendo aqueles que aqui existiam, né? Então, essa linha energética, ela é supervisionada pelo Cristo Jesus, pelo próprio Jesus. Então, aí vem a questão, que Orixalá não é Jesus, mas Jesus trabalha na linha de Orixalá. Entenderam? Então é isso que a gente quer desmistificar. Acabar com essa ideia de que Jesus é Orixalá. Não. Jesus pode representar Orixalá, mas ele não é Orixalá. Por quê? Porque Orixalá é uma energia cósmica, é um sopro de Deus, é o verbo de Deus se manifestando em toda a sua criação. Certinho? Atua dissipando as correntes deletérias, manipula as energias solares na manutenção da vida física na Terra, neutralizando as energias contrárias, ou seja, os magos negros. Na linha de trabalho contra os magos negros, a linha de Orixalá é importantíssima. Por isso que dentro dos nossos trabalhos de apometria, nós evocamos as 7 linhas de orixás. Porque quando vem um mago negro e se manifesta dentro de um trabalho de apometria, se nós não estivermos ancorados na energia vibracional de Orixalá, a gente não vai dar conta de conter ele. A gente não vai dar conta de controlar. Principalmente os magos que trabalham na energia solar, que trabalham que buscam energia, que tiram a energia do sol. Se eles não forem controlados pela energia vibracional de Orixalá, é impossível contê-los. Por isso é que é importante a gente fazer o ancoramento dessas 7 linhas no início do trabalho de apometria. Dentro do trabalho de Umbanda é obrigatório, né? Porque como que você faz um trabalho de Umbanda sem ancorar, sem aterrar a energia de orixás ali dentro daquele trabalho, né? Aí dentro da apometria a gente também faz isso. E a gente vê esse ancoramento sendo feito não só dentro dos trabalhos de apometria e de Umbanda, mas também em outros trabalhos, né? A gente vê aí dentro da rometria, por exemplo, hoje o Rodrigo Romo já tem o orixá reiki, né? É uma técnica de reiki que utiliza merkabas ou yantras embasadas nas energias dos orixás para fazer os tratamentos. Isso não é fantástico? Né? E isso vai se expandir, se Deus quiser, vai chegar a outras situações. Eu aconselho sempre aquelas pessoas que são terapeutas
que façam o ancoramento dessas energias dentro dos seus consultórios quando forem trabalhar. Antes de fazer os atendimentos, faz uma oração, pede os seus amparadores para se aproximarem e faz a evocação dos orixás, principalmente o seu orixá de cabeça, o seu guardião de escora, para protegê-lo ali durante aqueles trabalhos. Por isso que a gente vê que muitos terapeutas que não fazem esse tipo de ancoramento, não pedem esse tipo de proteção, estão sofrendo, estão lá pelejando, tratando os seus clientes, mas estão doentes, porque eles não pedem essa proteção, eles não fazem essa proteção, nem barreiras físicas de proteção energética eles fazem, como por exemplo colocar um condensador energético ali dentro do seu consultório, fazer um trabalho de limpeza energética dentro do consultório, defumar o seu consultório. Tem terapeuta que não faz isso. Aí depois pergunta, né? Por que eu estou adoecendo? Porque ele não se cuida energeticamente. Ele só tem os olhos voltados para o universo terapêutico. Ele não tem os olhos voltados para o universo espiritual. Mas o trabalho que eu faço não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com umbanda. Mas você está lidando com energia. E o que eu estou falando desde o início da aula para vocês aqui? Orixá é energia. Então as pessoas devem fazer esse ancoramento sim. Tá bom? Oi. Como fazer esse tipo de ancoramento no local de trabalho? Tipo assim, no local de trabalho na nossa comércio tem muitos funcionários. Então você imagina, e às vezes ocorre muito atrito, teria alguma energia descontrolada? Sim, com certeza. Porque é um comércio. Então pensa, o tanto de gente que entra e sai levando suas energias, cada um num padrão vibratório diferente, cada um numa frequência diferente, né? E muita gente que entra com pensamentos negativos, alguns com inveja, um que entra para poder sondar o seu negócio para ver se mais tarde dá para poder ir lá e roubar, sabe? Alguma coisa desse tipo. Então, ali é firmada uma energia muito pesada. Então é ideal que frequentemente você faça a limpeza energética desse local. E essa limpeza energética, mais para frente, eu vou ensinar para vocês, vocês vão ver lá como que faz defumação, a proteção pessoal sua com os banhos. E aí tem vários tipos de banhos, a gente vai mostrar para vocês também, tá? E também tem as técnicas de proteção energética. Essas técnicas de proteção energética vão desde criações mentais, com formas pensamento, criando escudos de proteção, merkabas de proteção e todo tipo de energia positiva para impregnar no local, né? Por exemplo, eu conheço reikianos que a hora que eles chegam no estabelecimento comercial dele, ele impregna o chocurei em tudo quanto é lugar, no teto, no chão, nas paredes, e sai chocurei no estabelecimento comercial inteirinho. Às vezes até a cor que você pinta as paredes, as cores que você utiliza dentro da sua loja, influenciam nesse padrão energético. E aí o ideal é fazer limpeza energética, é fazer defumação, de vez em quando fazer oração lá dentro, colocar mantra para tocar, colocar incenso para queimar, alguma coisa que faça esse tipo de limpeza. E usar os famosos condensadores energéticos. Esses condensadores energéticos vão desde espelhos que refletem a energia das pessoas que entram na loja. Por isso o ideal é sempre que você coloque na sua loja espelhos que estejam de frente para a porta de entrada da sua loja, porque toda pessoa que entrar com energia negativa dentro da sua loja, a energia negativa dela vai bater no espelho e vai voltar para fora. Então a energia não vai permanecer dentro da sua loja, como os condensadores energéticos que foram ensinados lá no nosso curso passado, como por exemplo, você utilizar um condensador energético feito com sal grosso, alho e carvão.
Alguns também podem acrescentar pimenta, aquela pimenta malagueta, pode colocar também. Mas eu sempre indico as pessoas para fazer o condensador de sal grosso, alho e carvão. Esse carvão mesmo de acender churrasqueira, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma vasilhinha de vidro, ou de louça, ou de cerâmica, não pode ser metal e nem plástico, tá? Você vai colocar 7 punhados de sal grosso, vai colocar 7 dentes de alho e 3 pedacinhos de carvão dentro desse condensador. E vai colocar na entrada da sua loja, de preferência do lado esquerdo, para quem entra da loja. Esse condensador vai puxar todas as energias negativas das pessoas que entrarem ali na loja. Como é um lugar onde o fluxo de pessoas é muito grande, o ideal é que você troque isso semanalmente ou pelo menos de 15 em 15 dias, certo? Mas quando de São Jorge ela vai ser feita também de condensado? Também, espada de São Jorge também. Igual às vezes você chega numa loja, você vê o vasinho lá cheio de espada de São Jorge. Ela também faz essa proteção, tá? E também tem os condensadores pessoais, as proteções pessoais. Essas proteções pessoais são os conhecidos patuás, né? E esses patuazinhos você pode utilizá-los das mais diversas formas. Desde carregando pedras de proteção dentro da sua bolsa, como por exemplo uma turmalina negra, que é uma pedra de proteção, a você fazer um patuazinho com sal grosso. Por exemplo, você pega um paninho branco, coloca 3 punhadinhos de sal grosso, amarra com uma fitinha branca e carrega junto com você. Pode colocar dentro do sutiã, dentro do bolso, e você ficar o tempo inteiro com esse patuazinho para poder esse patuazinho puxar. Ele é um condensador, ele puxa a energia para dentro dele. E aí você vai lá, joga aquele salzinho grosso na natureza, lava o paninho, troca, coloca outro e continua usando. Certinho? Pode colocar dentro da bolsa também. Mas aí são várias técnicas que existem. Algumas pessoas também gostam de colocar dentro desse condensador que eu falei do potinho, colocar pimentas também, 7 pimentas malagueta, né? Que elas vão secando. A hora que elas secarem, aí é a hora de você pegar e trocar aquele conteúdo ali. Aí você joga tudo na natureza, dispersa na natureza, sabe? De forma, porque é tudo natural, é tudo orgânico, então vai dissolver tudo. Vai lá, lava o potinho e pode utilizar de novo. Certinho? Tá ok. Bem, vamos lá, voltando aqui, né? Com os enviados da luz para as sombras ou dessas para as trevas, que são os Exus guardiões. Ou seja, os Exus, a grande maioria das vezes que tem um mago negro que se manifesta dentro de um trabalho de apometria, quando os doutrinadores não estão dando conta do recado, o que acontece? Vem um Exu e auxilia na condução desse mago negro, no tratamento desse mago negro. É muito comum a gente ver isso. Então, eles vêm para poder ajudar, olha só, que tentam desequilibrar vibratoriamente o planeta. Ou seja, as energias que tentam desequilibrar, os magos negros, os draconianos, os dragões, os reptilianos e companhia limitada, tudo que é trevoso. Os humanos que são trevosos também, né? Tudo que é trevoso, que vem para poder desequilibrar vibratoriamente o planeta, é contido pela energia vibracional da linha de Orixalá, que tem o apoio do polo negativo, como eu disse, dos guardiões. Certinho? Bem, nós vamos ver agora, dentro da linha de Orixalá, a questão dos 7 orixás menores e seus guardiões. Bem, as linhas de orixás, elas são sempre divididas em camadas de 7. Então, são 7 orixás primordiais, aí vem 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, e isso só vai crescendo, só vai se multiplicando, chegando à casa dos milhares de seres que trabalham na vibração daquele determinado orixá,
certinho? E aqui nós temos, olha só, os 7 orixás menores e seus guardiões. Qual é o chefe de legião da linha de Orixalá? É o caboclo Urubatão, da guia. E quem é o Exu de Escora, de quem é da linha de Orixalá? O Exu das 7 encruzilhadas, o guardião de Escora, o guardião que trabalha na linha vibracional de Orixalá é o guardião das 7 encruzilhadas. Tem o caboclo Guaraci com o Exu 7 poeiras, o caboclo Guarani com o Exu 7 capas, o caboclo Aimoré com o Exu 7 chaves, o caboclo Tupi com o Exu 7 cruzes, o caboclo Ubiratã com o Exu 7 pembas, o caboclo Ubirajara com o Exu 7 ventanias. Esses caboclos, eles trabalham na vibração, na energia vibracional da linha de Orixalá, certinho? Então, quando você vê se manifestando dentro de um centro de umbanda, dentro de uma tenda qualquer, dentro de um centro espírita, vai lá, é o caboclo Tupi que está se manifestando ali. Então, você pode ter certeza que eles estão fazendo um trabalho ancorados na energia da linha de Orixalá, certinho? E aí, juntamente com o caboclo Tupi, vem toda a legião de Exus 7 cruzes, certinho? E assim acontece com todas as outras vibrações. Quando o caboclo Urubatão da guia vem toda a falange de Exu 7 encruzilhadas. Aí fala assim, olha aí, então esse caboclo Urubatão da guia, o que vem é o top da galáxia? Não, é um ser que trabalha na legião da sintonia do caboclo Urubatão da guia, certinho? Igual eu já vi muita gente ter o equívoco de chegar assim, igual por exemplo, a vovó Maria Conga estava trabalhando através do aparelho da Tânia aqui. Aí a pessoa chega, ô minha avó, a sua bênção, minha avó, a senhora é minha madrinha, a senhora lembra de mim? Ela olha para ele, filho, não, eu trabalho na frequência vibracional de vovó Maria Conga, mas nós somos milhares. Aquela vovó Maria Conga que te abençoou e que te apadrinhou, não sou eu. Ela é da vibração de vovó Maria Conga também, mas não sou eu. E pronto, acabou, né? Então é muito importante a gente ter ciência disso aí, porque é muito comum as pessoas, a hora que chega dentro de um trabalho, aí a hora que pergunta o quê? O consulente adora fazer isso, perguntar o nome da entidade que está atendendo ele, né? Inclusive tem muita entidade que não gosta de responder. Só vem e fala assim, não meu irmão, eu sou só mais um irmão, né? Mas quando a entidade responde, eu sou o Exu das 7 encruzilhadas. Nossa, seu 7 encruzas, eu queria agradecer ao senhor por aquele trabalho que o senhor fez para mim lá na minha fazenda, que foi bom demais, o senhor espantou as cobras lá tudo e nunca mais apareceu cobra. O Exu vira para ele assim, você nem queria você. Por quê? Porque é o outro ser que trabalha na vibração daquele Exu. É muito importante a gente deixar isso consolidado. Um fragmento, né? Não. É um ser que trabalha naquela vibração. Não é um fractal. Fractal é outra situação. Certo? Um discípulo. Seria mais ou menos isso. Um discípulo. Porque eles são seres que estão na linha de evolução. Eles estão evoluindo. Inclusive lá mais pra frente vocês vão estudar sobre os Exus. Vocês vão ver o porquê até do nome Exu, né? Então vocês vão entender que eles também são seres em evolução. Só que como eles estão do outro lado do véu, então o ângulo de visão deles é bem maior que o nosso. E eles já tiveram muitas experiências encarnacionais aqui no planeta Terra. Então eles têm muita mais experiência do que a gente para poder passar. Estão nos bastidores. Exatamente. Eu tenho uma dúvida. Se a pessoa trabalha, sei lá, com o caboclo Guaraci, o Exu dele tem que ser os 7 poeiras. O Exu de Escora, é muito importante a gente saber disso, tá? O Exu de Escora.
Mas é importante a gente ter a relação do seguinte: Exu de Escora, para quem é da linha vibracional de Orixalá, é os 7 encruzilhadas, certo? Agora, quando ele está trabalhando com o caboclo Guarani, por exemplo, aí o Exu 7 Capas trabalha com a frequência do caboclo Guarani, certinho? Então não é pré-estabelecido assim. Ah, então quer dizer que o meu Exu de Escora é o 7 Capas? Não. É o que trabalha em associação com a linha do caboclo Guarani, certo? Mas o seu Exu de Escora é o Exu 7 encruzilhadas, certinho? Bem, nós vamos ver aí, ó, as características da linha vibracional de Orixalá. Aí é que é o interessante, olha só. Aí as pessoas, com certeza, estavam na dúvida de vocês, estava na cabeça de vocês aqui aquela dúvida. Como vou saber de qual orixá eu sou, por qual orixá eu sou regido? Qual é o meu orixá de cabeça? Lembra quando eu falei para vocês que fez uma complementação entre as 7 linhas de orixás e os signos zodiacais? Pois é, então agora vocês vão saber. Por exemplo, o signo, para quem é regido pela linha vibracional de Orixalá, o signo é o signo de Leão. Quem aqui é de Leão? Só uma? Fala sério, só você, Emily? Olha só, regida pela linha vibracional de Orixalá. O chakra pelo qual essa energia vibracional de Orixalá se manifesta, o chakra coronário, ou seja, a energia de Orixalá é recebida pelo chakra coronário, certo? A glândula é a pineal, a cor vibracional é o branco ou o amarelo ouro, tá? O branco também é a cor vibracional de Orixalá. Tanto que aquelas pessoas que são regidas por Orixalá, vocês podem observar que a guia delas é sempre feita de pontinhas brancas, certinho? O dia da semana é o domingo, o primeiro dia da semana, né? O horário de vibração é das 9 da manhã ao meio-dia. Como que você vai saber se no seu entrecruzamento vibratório, qual é o seu orixá de cabeça, qual é o seu orixá de nascimento, qual é o orixá do seu dia de nascimento, qual é o seu orixá do decanato? Tudo isso vai ser regido pelo dia, pela hora e pelo decanato do seu signo. Por exemplo, Emily, você é de qual decanato de Leão? Você sabe? Eu acho que é o primeiro. Primeiro decanato, né? Dia 10. Isso. Aí o que você... É dia 10? Não, então não é. Porque Leão é de 21. É o segundo, né? Ah, tá no segundo decanato. Pois é. Porque é sempre assim, é de 21, 20, 21, 22, até 20, 21, 22 no outro mês. Depende se o mês tem 28, 29, 30, 31 dias, certo? Mas é mais ou menos isso aí. Então, o primeiro decanato é a última dezena do mês, o segundo decanato é a primeira dezena do próximo mês, certinho? Terceiro decanato, a segunda dezena. Então é sempre assim, primeiro, segundo e terceiro decanato, certinho? Então, você olhando na tabela dos decanatos, você vai descobrir qual é o seu orixá do decanato, ou seja, o seu orixá que rege os seus chakras inferiores. Essa tabela eu vou disponibilizá-la para vocês no grupo de estudos universalistas, tá? Eu vou postá-la para vocês também no grupo de Umbandã, para que vocês tenham acesso a essa tabela. Essa tabela, ela existe dentro da protossíntese cósmica de Umbanda. Na protossíntese cósmica de Umbanda tem essa tabela. E dentro dessa tabela tem tudo. O astro regente, o elemento, o metal, deixa eu ver o que mais que tem lá. É o ponto cardial. Oi? Isso, a geometria sagrada.
tem tudo isso. Eu mandei para a senhora, não mandei essa tabelinha ou não? Ah, eu mandei o livro, né? Pequenininho. Pois é, lá dentro da protossíntese tem tudo isso. Mas aí o que eu fiz? Eu fui lá dentro da protossíntese, tirei foto dessas tabelinhas e aí eu tenho elas em arquivo, então posso mandá-la para vocês, tá bom? Certo? Oi? Tem alguma relação dos 7 raios com os 7 orixás? Olha, o Ramatiz faz essa relação lá no livro Jardim dos Orixás. Eu achei bem interessante isso aí. A diferença é porque a cor vibracional dos orixás muda com relação às cores dos 7 chakras, dos 7 raios. Por exemplo, Xangô, a cor vibracional de Xangô é marrom. Não existe o raio marrom. Então o Ramatiz, lá nesse livro Jardim dos Orixás, ele faz uma correlação entre os 7 chakras, os 7 raios, os 7 corpos e os 7 orixás. É bem interessante essa correlação que ele faz lá. Tem um livro também muito bom, Chakras, Mandalas de Força, Poder e Vitalidade. É um livro muito bom também, que também faz uma correlação bem parecida com a que a Ramatiz faz em Jardins dos Orixás. Certinho? Vamos lá. O anjo mediador, Gabriel. O elemento é o fogo, elemento ígneo. Então isso aí você pode reparar que as pessoas de Leão são sempre pessoas muito ardentes em matérias de sentimento. É aquela pessoa que tem um sentimento assim, muito forte, se emociona muito facilmente, tem assim, a chama do sentimento das pessoas é muito forte. É aquela pessoa que é capaz de chorar assim, ardentemente quando vê um gatinho atropelado na beira da rua. E a vontade é muito forte. A vontade também é muito forte. Exatamente, né? O astro regente é o Sol. A geometria sagrada é o ponto, é um pontinho, né? É a base de toda a geometria sagrada. O metal é o ouro. O sítio vibratório, natureza, tem coisa melhor, né? E a bebida é o vinho branco, para retirada de elementos, gente. Não quer dizer que quem trabalha na linha de Orixalá vai beber o vinho, não. Ele retira a energia do vinho branco para fazer os seus processos, principalmente os de cura. Afinal, Jesus, que foi o maior trabalhador da linha vibracional de Orixalá, ficou conhecido por toda a história da humanidade como o maior curador da história da humanidade, não é? Então, é para isso que eles utilizam essa energia. E aí a gente faz uma nova correlação com relação àquela questão de Jesus ter transformado a água em vinho. Não é interessante? Raramente essas entidades que vibram na energia de Orixalá, elas baixam, tá? Não dão consultas. Geralmente as entidades que trabalham na linha de Orixalá, elas não dão consulta, então não adianta você ir num centro espírita achando que vai conversar com a entidade da linha de Orixalá. Eles não dão consultas, eles vêm para prestar todo o seu apoio ao trabalho espiritual da casa, mas não dão consultas. Tem funções importantes junto ao governo oculto do planeta. Quando baixa, produz ligeiras alterações fisionômicas suaves e belas, psíquicas e vocais. Começa no alto da cabeça, produz uma suave friagem pelo pescoço até os ombros e propaga pelo tórax. Aumenta a frequência cardíaca e respiratória. Controla o psiquismo, o sensório e a motricidade. Olha que interessante, quando um caboclo da linha de Orixalá se manifesta dentro de um trabalho espiritual, a manifestação dele é uma manifestação suave. Não é aquela manifestação que bate no peito e grita e faz gestos e dança e bate o pé no chão e tudo mais. Esses caboclos não são da linha de Orixalá. Caboclos da linha de Orixalá, como fala aqui, ó, eles trazem pouquíssimas alterações fisionômicas, são bem suaves, eles agem de forma bem suave. A gente repara que quando eles chegam assim, ó,
O médium só põe a mão para trás e começa a andar pelo congá. Pronto, acabou. Aí os videntes logo vêm e começam a falar, ó, tem uma entidade com esse médium aí. Ele está fazendo um trabalho de limpeza, está ancorando a energia, está fazendo uma proteção no congá. É sempre assim. Certinho? Bem, a magia vegeto-astromagnética de Orixalá, ou seja, a magia das ervas, a magia dos banhos da linha vibracional de Orixalá. Nós vamos ver aí, ó, os banhos de ervas, o banho de elevação ou litúrgico, o banho de desimpregnação ou descarga e o banho de fixação ou o ritualístico. Lá na apostila tem todos os detalhes desses banhos, tá? Nas folhas 43 a 45. Mas nós trouxemos algumas informações que são mais básicas para vocês aqui. A gente não trouxe o preparo desses banhos, porque existe toda uma ritualística, todo um mecanismo para se fazer esses banhos. Tem que saber o dia que corta a planta, tem que saber como cortar a planta, tem que saber a hora de cortar a planta, tem que pedir permissão à espiritualidade protetora daquela planta para fazer a colheita. Tem todo um ritual para a fervura do banho, sabe? Não é só chegar, catar um monte de folha, jogar dentro da panela, ferver e tomar banho, não. Existe toda uma ritualística. Tanto que lá dentro da Fresla, eles não indicam banhos. E aqui na casa também é muito, mas muito raro ser indicado um banho. Porque é muito perigoso essa questão dos banhos. Eu já vi o caso de uma colega nossa, que ela chegou na casa completamente desequilibrada mediunicamente. A hora que a gente foi ver, é porque ela estava vindo de uma outra casa, onde estavam ensinando ela a fazer os banhos de forma errada. Primeira coisa errada que a gente detectou com relação aos banhos que estavam ensinando a ela, para ela fazer o banho da cabeça aos pés, para vocês fazerem uma base. Sendo que a gente conhece dentro da magia vegeto-astromagnética que os banhos devem ser feitos do pescoço para baixo, que você jamais deve molhar o seu chakra coronário e a vibração do seu orixá de cabeça. Tem a erva certa, tem o dia certo, tem o horário certo, tem o ponto cardial certo para você estar virado para ele, tem a oração certa para você fazer, para você tomar um banho ligado à energia do seu orixá. O restante é daqui para baixo, não tem conversa. Aí vocês vão ver aí, ó. Magia é a arte sagrada, a sabedoria integral, a arte das artes, a movimentação sutil das energias subatômicas, quer sejam elas de ordem mental ou física. Na magia vegeto-astromagnética, encontramos os banhos de ervas, as defumações e as essências sagradas. Para a utilização dos banhos, seja de qual tipo for, será utilizada uma vasilha de louça branca ou ágata para ferver a água. E aí coloca-se as ervas. Esperar esfriar até a temperatura do corpo para evitar as lesões ou queimaduras. A água a ser utilizada deve ser, olha só que interessante, será da mina, da cachoeira, da chuva, de poço ou do mar, se isso for indicado. Para vocês verem. Acham que é só ir lá debaixo da torneira e pegar a água da torneira cheia de cloro, cheia de produtos químicos? Nananinha. Existe uma regra muito forte com relação à utilização dos banhos. Não é com qualquer vasilha que se pode fazer, não é qualquer água que se pode utilizar, não é qualquer erva que se pode utilizar, certinho? O banho de ervas. As ervas, os vegetais de maneira geral, são condensadores das energias solares e cósmicas. Há ervas que captam várias energias, mas especialmente determinada energia que vem através das linhas de força ou correntes eletromagnéticas de determinados
astros ou planetas. Olha que importante. Sendo, portanto, ervas afins àquela vibração planetária. Vemos que cada vibração espiritual vibra em consonância com um astro ou planeta. Em face de suas afinidades vibratórias, as ervas mais afins à vibração de Orixalá são aquelas que recebem mais diretamente as influências solares. O astro regente não é o Sol? Então são ervas solares que devem ser utilizadas no banho de ervas de quem vibra na energia de Orixalá, absorvendo suas energias específicas, o eletromagnetismo, o prana, a energia vital e a kundalini, o despertador vibratório de níveis conscienciais. Isso aí, vocês lembram que lá na aula dos chakras, a gente falou sobre a energia kundalini, ensinou sobre o fogo serpentino, essa energia que sobe e desperta vibratoriamente os nossos chakras, expandindo a nossa consciência? Pois é, então tudo isso é influenciado pelas energias solares para quem vibra na energia de Orixalá, certinho? Olha só, o banho de elevação ou banho litúrgico, como que ele é? São banhos utilizados por médiuns já iniciados, olha que importante, ou seja, quem não é um médium iniciado, quem não trabalha mediunicamente pode tomar esse banho? Não! Aqueles que são considerados prontos ou prestes a ser, ou seja, aqueles que já estão trabalhando, estão em desenvolvimento, estão evoluindo dentro do trabalho espiritual, né, podem tomar esse banho. Mas um consulente ser indicado para tomar banho da magia vegeto-astromagnética, vibrando no banho de elevação litúrgico, jamais. O porquê de assim ser é em virtude deste banho movimentar certas energias de ordem psíquica. Lembra que eu falei da menina que estava tomando banho na cabeça? Olha aí. Podendo trazer sérios distúrbios, se o médium que for usá-lo não estiver nas condições acima citadas. Este banho liga o médium ao seu interior, fazendo-o elevar-se a níveis superiores da consciência, sendo por isso o elo de ligação com seus mentores. Ou seja, esse banho litúrgico, ele é feito para aquele que já está dentro de um trabalho espiritual, que quer manter uma sintonia maior com os seus mentores, com a sua linha vibracional, com a linha de Orixalá. Igual, por exemplo, a Dona Odete essa semana vai receber a consagração de sacerdote de grau 1 e foi orientado para que durante a semana tomássemos os banhos com as essências energéticas dos nossos orixás de cabeça, certinho? Então, tá aí o porquê, certinho? O banho de desimpregnação ou de descarga. A finalidade deste banho é deslocar ou eliminar as cargas negativas que ficam agregadas na aura do corpo etérico. Várias são as causas de cargas negativas, como a vinda de pensamentos, ou seja, mentais negativas, né, através de pessoas pessimistas ou que nutram sentimentos de ódio, vingança, inveja, ciúmes, despeito ou estejam em fase de atrito, além de pessoas essencialmente nervosas. Ou seja, você entra em contato com uma pessoa que está trazendo qualquer um desses BO aqui. É uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa, uma pessoa que é agressiva, uma pessoa nervosa, é uma pessoa que traz muito rancor, que traz muita mágoa. E você é o famoso médium esponjinha, você vai puxar as energias dessa pessoa. É aquela situação em que a pessoa chega perto de você, a hora que ela sai parece que você está com um urubu pousado nos ombros, não é? Pois é. Então você precisa tomar um banho de desimpregnação para poder limpar essas energias. Há também um aspecto astral, ou seja, a atuação negativa de seres desencarnados que se encontram com seus corpos astrais. Nesse caso, as suas emanações fluídico-magnéticas já chocam frontalmente o indivíduo visado, podendo até lhe causar doenças infecto-contagiosas, em virtude de que essas cargas deprimem certos elementos sanguíneos
responsáveis pela guarda do organismo, levando o ser à depressão, acarretando sérias doenças. Olha que interessante, a aproximação de espíritos negativados, espíritos vampiros, espíritos, eu vou usar o termo, né, até trevosos mesmo, se aproximam de você, eles te influenciam de forma tão pesada, fluídico, magneticamente, que eles podem trazer para você vários problemas de saúde, e inclusive a depressão. Aí é aquela situação que a pessoa entra em depressão e não sabe por quê, porque se aproximou um espírito negativo dela. E aí aquela pessoa que assim, é aquela situação que a gente até às vezes pergunta, né? Mas assim, como que fulano está com depressão? Não tem motivo para estar com depressão. E está com depressão, a gente chega e pergunta à pessoa, olha, depressão rima com insatisfação. O que está te deixando insatisfeito? Qual é a causa dessa depressão? Não sei. Não sei. Eu só sei que eu estou triste. Eu só sei que eu estou deprimido. Eu só sei que eu não estou com vontade de viver. E aí você vai ver o que é? A aproximação de um espírito negativado. E aí dentro da apometria podem ter também as manifestações das personalidades e subpersonalidades que também vão influenciar. Sim? Para cada banho desse tem um tipo de erva, né? Tem, com certeza. É mesmo pra... Não. A gente vai ver as ervas que... Aqui. Há uma sobrecarga fluídico-vibratória que satura os níveis defensivos, até mesmo os de ordem etérica, ocasionando desequilíbrio orgânico, que também pode vir pelo sistema nervoso central ou periférico, desorganizando completamente o emocional da pessoa. Olha aí, a pessoa entra em desequilíbrio total e não sabe de onde que está vindo o BO, né? Não sabe de onde que está vindo essa energia. Pode ser algum espíritozinho que está ali encostado e está fazendo essa troca de energias com aquela pessoa. Olha que interessante, né? O banho de desimpregnação com as ervas solares é muito útil no combate a todas as mazelas, mas muito especialmente para os males que afetam a organização astroetérica, repercutindo no sistema nervoso, comprometendo a organização psicoemotiva do ser. Ou seja, joga a pessoa no chão mesmo. E esse banho vai te ajudar a se equilibrar. O banho de desimpregnação, para limpar o seu campo energético, é fundamental. Igual muitas vezes a gente até orienta as pessoas, né? Quando as pessoas viram e falam assim, daí eu fui em tal lugar e eu vim de lá tão carregado, o que eu faço para poder tomar um banho, para poder ficar bem, para poder desimpregnar, para dar uma limpada? Como é muito complicado para a gente ir ali naquele momento estudar qual é o orixá de cabeça, qual é a erva, qual é a essência, a gente sempre orienta as pessoas para tomar um banho da essência coringa, que é a essência de alfazema. Então a gente pede a pessoa, vai lá, pinga 3 gotinhas de essência de alfazema na água e joga do pescoço para baixo e deixa secar no corpo. Oi? Olha, o boldo, ele é uma erva específica de um determinado orixá. De orixá, não é? Isso. O banho de fixação ou ritualístico. Este banho é de caráter essencialmente mediúnico. Só médium pode tomar, visando precipitar em maior abundância os fluidos etérico-físicos do médium, os quais facilitarão a ligação fluídico-vibratória entre o médium e o seu mentor espiritual. É catalisador ou facilitador da assimilação fluídica entre o complexo astropsíquico, médium-entidade. Isto é, além dos fluidos próprios do médium, há uma produção de fluidos da entidade. Ou seja, se comungam, né, as energias da entidade mentora,
do mentor espiritual do médium vão se unir com as energias do médium. Por isso que quando a gente vai dar o passe, muita gente fala o passe fluídico. Na verdade, aquele passe ali, ele não é só o passe fluídico, ele é o passe fluídico espiritual, porque ali está a energia do médium e também a energia do seu mentor, viu? Então, é o passe fluídico espiritual. Por isso, há essa união entre as energias do médium e da entidade, certinho? É muito importante, olha só, complexo, onde que eu estava? Aqui no espiritual. É catalisador ou facilitador da assimilação fluídica entre o complexo astropsíquico médium e entidade, isto é, além dos fluidos próprios do médium, há uma produção de fluidos da entidade. Há uma transformação dos fluidos do médium na entidade, nos da entidade atuante, através de processos que são facilitados e ativados com ervas que vibrem na mesma sintonia do mentor. São usadas ervas da vibração do médium e da entidade atuante, ou seja, há um conjunto de ervas para se tomar esse banho. É erva do mentor e erva do médium. Não é erva de um só. Não é erva só do mentor e não é erva só do médium. É erva dos dois para se tomar esse banho, para que haja esse casamento fluídico entre os dois. Sim? Então aqueles banhos comprados, nem tem... Não, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, aquele negócio de ir na flora, a garrafa PET lá de 2 litros, com aquele monte de erva lá, até apodrecendo dentro da garrafa, pelo amor de Deus, não faz me prender assim. E as ervas secas. Não. Você não faz ideia do mal que você está fazendo para você. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar, mas por exemplo, eu tomo um banho de alfazema, que você falou. Dizem, eu já ouvi dizer que primeiro tem que tomar um banho de limpeza, para depois, se vai tomar um outro banho, para depois tomar outro banho. Tem banho de energização, outras coisas, né? Mas primeiro diz que tem que tomar o de limpeza. Como que funciona? Olha, o banho de limpeza tem as ervas que a gente viu lá, o banho de desimpregnação e descarga. Lá na apostila tem todas as ervas que devem ser utilizadas, certinho? Então você pode fazer esse banho de desimpregnação. Antigamente eu tinha o costume de indicar para as pessoas o banho de sal grosso, né? Para poder fazer essa limpeza. Mas a gente sempre passava para as pessoas e falava assim, olha, não tome muito banho de sal grosso, porque ele queima a sua energia áurica. Então não tome muito banho de sal grosso, certinho? É um banho de sal grosso aí a cada 15 dias, um banho de sal grosso por mês, sei lá. E tinha gente que tomava banho de sal grosso todo dia. A hora que a pessoa chegava, estava com a aura fritada, estava com o campo, sabe a tela búdica, que foi explicada para vocês lá na aula de chakras? Pois é, ela não estava com buracos, ela estava com crateras. Não existia tela búdica mais. Era uma tela búdica dentro do buraco, não era um buraco dentro da tela búdica mais não. Por quê? Porque a pessoa estava tomando banho de sal grosso todo dia. Esse negócio é muito perigoso quando a gente orienta a pessoa, fala assim, ó, não, acende uma vela, por exemplo. A gente ensina a pessoa, né? Acende uma vela para o anjo da guarda do seu filho e tal, pedindo proteção para o seu filho e tal. A pessoa acende uma vela por dia, seguida. E tem aquelas pessoas que têm a capacidade de fazer o seguinte, acende uma vela no pavio da outra, a hora que uma está apagando, ela vai lá, já acende uma e coloca ali. Isso também é perigoso. A energia ígnea é muito poderosa e deve ser controlada, deve ser equilibrada, deve ser controlada. Aí você providencia lá para mim, tá? Então, é muito importante que as pessoas tenham ciência de que isso aqui é sagrado, não é feito à torta e à direita, não. Tem que ter equilíbrio. Porque senão vai acontecer igual a nossa irmã falou, vai lá na flora comprar a garrafinha com o banho pronto. Aquilo ali é um perigo, gente. Só Deus sabe que água é aquela que foi utilizada, só Deus sabe se aquelas ervas lá são realmente as ervas do seu orixá,
Só Deus sabe se aquelas ervas foram colhidas de forma correta. E muitas vezes você vai lá, a erva está podre dentro da garrafa, tá aquele trem que a hora que você abre fede. Outro dia teve uma pessoa que reclamou disso, que estava tomando banhos de ervas indicados por uma determinada pessoa aí, que era aquele negócio, num primeiro instante o banho estava cheiroso, 2 semanas depois o banho estava uma carniça. Isso aí não pode ser feito assim não, gente. Não, você usa esse banho aqui, você pode tomar tortura. Não é assim. Então, por isso é que a gente hoje está cada vez mais criterioso na indicação de banhos. A gente não indica banho para consulente. É muito raro. Pergunta? E aquelas pessoas que põem saias de banho? Não, sais de banho já é outro 500, já é outros 500. Não. Não é sair. Tem nada. Oi? Não é saúde. Exatamente, sais de banho já é outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui não, tá bom? E é até gostoso. Pode ficar tranquilo que não tem problema nenhum não, tá? Não tem nada a ver com questão energética não, tá ok? Então vamos lá. Nesse caso, as suas emanações fluídico-magnéticas já chocam frontal. Não, isso aqui eu já li, né? É aqui pra frente, tá? Aqui, ó. Fluidos Usadas identitários. ervas. Aí. Aqui, né? Isso. São usadas ervas da vibração do médium e da entidade atuante. No caso dessa ser diferente da do médium, né? Ou seja, pode acontecer de serem ervas diferentes. Então, tem que fazer a união das 2 ervas. Se forem iguais, as ervas serão as de Oxalá, de Orixalá, sendo o banho preparado como se fosse igual ao de elevação. Ou seja, o ritual é o mesmo do preparo do banho, é o mesmo do banho de elevação, tá certo? Mas o efeito fluídico dessas ervas, ele atua em qual dos corpos? No etérico, no astral, qual corpo que ele atua? Olha, ele atua no nosso campo vibratório como um todo. Ele atua no nosso físico, ele atua no nosso campo energético, ou seja, no nosso duplo etérico, e atua no nosso corpo astral. Inclusive, tem banhos que são permitidos fazer na cabeça que atuam nos nossos corpos mentais, como por exemplo o banho de rosa branca, que é o banho para equilíbrio mediúnico, que é para poder equilibrar a nossa questão mediúnica, né? Aquela pessoa que está com mediunidade em desequilíbrio pode tomar o banho de rosa branca, sabendo como fazer o banho, tomar o banho da cabeça aos pés, com rosa branca. Então, atua no nosso mental também, no banho de rosa branca, certo? Então eu acho que atinge até esses corpos aí, físico, duplo etérico, astral e mental. Pode chegar até o mental abstrato, tá? Dependendo da circunstância e dependendo do tipo de banho, certinho? Mas a média é tratar do mental para baixo, certo? Para trazer equilíbrio psíquico, emocional, vibratório, mediúnico, ok? Aí, Oi? é que muito importante é a intenção no momento do preparo. Com certeza! Nossa, muito mesmo! Igual, por exemplo, você vai fazer o seu banho, não é chegar lá e jogar as ervas lá e deixar ferver, ou então ferve a água e tudo mais. Não, é todo um ritual em que vocês devem estar concentrados no propósito para o qual você vai tomar aquele banho, estar em vibração, em oração para fazer aquele banho. Um exemplo disso é um xaropezinho que a gente faz natural aí, e a gente gosta de distribuir para as pessoas, quando as pessoas buscam a gente aqui, que estão com problemas pulmonares, principalmente a pneumonia. Aí a gente faz esse xaropinho. Aí, um dia, eu inventei de passar a receita desse xarope para uma pessoa fazer. E essa pessoa foi lá e fez o xarope e deu o xarope para o filho dela. O filho dela virou e falou: mãe, o seu xarope não fica igual o do Odair. Ele não tem nem o mesmo gosto e nem o mesmo efeito do que o Odair faz. Aí foi onde ela foi e falou assim: Odair, é porque você tem a mão sagrada mesmo, você tem a mão abençoada para fazer.
O Moisés adora o seu xarope e o que eu fiz ele não gostou. E eu fiz do jeitinho que você me ensinou. E não deu certo. Aí eu fui e falei para ela, é porque quando eu estou fazendo o xarope, é feito todo um ritual para fazer esse xarope. Eu faço esse xarope vibrando na energia das ervas ali, vibrando na energia do que é utilizado naquele xarope ali. O imbé com álcool também da mesma forma, né, Denise? Então existe todo um ritual até na hora de cortar o imbé. A hora de cortar o imbé, todo o ritual, igual eu já mostrei para a Denise, como que é feito esse ritual para poder fazer aquele imbézinho que a gente usa no álcool, né? Para poder aliviar as dores. Então, no momento, tudo. Ora, se você acabou de discutir com seu marido, tá pé da vida, tá bufando, você vai fazer um remédio naquele momento ali? Você vai fazer um banho naquele momento ali? De jeito, exatamente, até a comida que você vai fazer fica ruim. Eu já vi uma pessoa uma vez que a esposa dele tinha mania de ir fazer comida reclamando. E reclamava, fazendo comida e reclamando o tempo inteiro. Aí o que acontecia? Toda vez que ele comia da comida que essa pessoa fazia, ele passava mal. Até que um dia ele desconfiou disso. Ele falou assim, eu estou passando mal porque eu estou comendo essa comida que ela faz o tempo inteiro reclamando. Teve um dia que ele chegou em casa, catou a panela de arroz e jogou lá no quintal. Ele falou assim, esse arroz aí não serve nem para cachorro comer. O tanto que você já xingou em cima dessa panela, o tanto que você já falou absurdo em cima dessa panela, você impregnou essa comida com muita energia ruim. Essa comida não pode ser comida. A gente não vai comer isso aí. Para vocês verem o quanto é importante o estado vibracional das pessoas. Olha aí, agora nós vamos falar da defumação. Olha que interessante. As defumações ou a queima ritualística de ervas obedecem a uma série de critérios que deverão ser levados em conta, buscando beneficiar alguém ou as pessoas e ao templo. Ou seja, nós estamos falando aqui da defumação dentro do templo, certinho? Dentro do congá, dentro do centro de Umbanda. Primeiro, as ervas devem ter sido colhidas na lua nova ou na crescente, na hora favorável do sol e secadas à sombra. Devem ser queimadas no braseiro de barro, não podendo usar o de metal. Isso aí nós tivemos um problema seríssimo com relação a isso, porque era o seguinte, pensem em quantos incensários de barro nós quebramos. Nossa Senhora, mas já quebrou incensário de barro demais da conta por causa disso. Foi até que a gente pediu uma permissão para a espiritualidade, falou assim, não, a gente precisa usar algo que proteja o incensário de barro. Aí eu vi algo super interessante lá na Fresno, eles fizeram uma proteção de metal por fora do vasinho de barro. Por fora do vasinho de barro tem uma proteção de metal, então ele não bate nos lugares, então não quebra, sabe? Mas mesmo assim eu já vi muitos vasinhos, por causa do excesso de calor, ele trincar, ele rachar. Então é complicado isso aí, menino. Quem vai fazer esse tipo de defumação, prepara o espírito e já prepara o estoque de vasinhos, viu? Vasinho de barro, porque haja incensário. Então aquele negócio de chegar nas casas aí, nos bazares da vida, nas floras da vida, e comprar aquele incensáriozinho que já vem prontinho de metal, com correntinha e tudo mais, nananina não. Ok? A defumação deve ser feita com o braseiro de barro, ok? Que além de não casar vibratoriamente com as ervas, ou de metal, né, emite certas cargas que inibem ou anulam o efeito das defumações. As defumações podem ser feitas em qualquer lua ou horário, por isso que não importa, deu um dia de trabalho da casa, faz a defumação. Vai fazer algum trabalho excepcional, que igual, por exemplo, nós atendemos à noite, mas de repente tem algum trabalho excepcional durante o dia e precisa defumar, não tem problema. Pode ser feito em qualquer lua ou horário, para eliminar as cargas morbosas e pesadas.
deve o interessado voltar-se para o ponto cardial sul e tomar a defumação de frente e pelas costas, mentalizando tanto quanto possível a cor vermelha, se quiser afastar um mal físico, a cor amarela para afastar um mal de ordem astral, ou a cor azul para afastar um mal de ordem mental. Por isso é que nós fazemos sempre, dentro do nosso processo de defumação, quando a gente vai defumar os membros que eles vão entrar lá no congá, aqui a gente joga a fumaça no ambiente, porque é muita gente para defumar, certo? Mas lá com os médios a gente defuma de frente e de costas, certinho? Eu utilizo a técnica de fazer o sinal da cruz com o defumador. Então eu sempre falo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre, de frente e de costas, certinho? Agora já tem gente que prefere fazer essa defumação cantando ponto de defumação. Tem problema nenhum não, viu gente? De repente, qual a regra absoluta? Não existe uma regra absoluta. Cada casa se adapta de acordo com a sua vertente, certinho? Bem, vamos lá. Então, nós chegamos ao fim do conteúdo que poderia ser passado para vocês dentro dessa aula. A informação sobre as ervas, sobre como colher, sobre o horário de colher, sobre a lua para colher, sobre a forma de fazer o banho, está lá. O banho, cada um desses banhos aqui, ó, banho de fixação ou ritualístico. Logo abaixo está modo de preparo. Está lá na apostila. A gente não quis colocar esse conteúdo aqui, quais são as ervas, a gente não quis colocar o conteúdo de preparo do banho aqui. Por quê? Porque esse vídeo vai ser publicado. E aí, de repente, alguém lá na Conchinchina, lá no Paraguai, vê o vídeo e fala: nossa, eu vou tomar esse banho, eu vou fazer o uso dessas ervas, e faz de forma errada. Aí depois vai falar assim: eu tomei o banho de forma errada porque eu aprendi com o pessoal lá do Seu Mana. Foi no vídeo deles que eu aprendi. Então, por isso é que nós não vamos divulgar dentro da aula esse conteúdo. Está lá nas apostilas que vocês que são alunos, vocês que estão estudando a Umbanda Universalista vão ter acesso. Então vocês podem ter acesso a esse conteúdo. Sim? Primeiro eu estou procurando, eu não consegui comprar na apostila. Porque não está nessas páginas que está aí não. Tá em outras páginas, né? É porque na formatação da apostila deu uma mexida nas páginas. Mas é só você olhar lá, ó. Você pega lá, linha vibracional de Orixalá. Aí você vai descendo, até chegar na magia vegetal astromagnética. Isso. Aí lá nas últimas páginas, depois de tudo isso, aí que tem magia vegetal astromagnética de Orixalá, magia vegetal astromagnética de Ogum, magia vegetal astromagnética de Xangô. Aí dá a informação lá uma por uma. Certinho? E isso aí, gente, a gente faz. Odair, isso é falta de caridade. Não, é prevenção. Porque da mesma forma que foi orientado pra gente que nesse curso básico de Umbanda não fossem ensinados pontos riscados e não fosse ensinado sobre magia, a utilização da magia das velas, a magia das pedras, a magia das ervas, a magia do som, não foi autorizado para que nós pudéssemos passar isso para vocês, porque tem muita gente que utiliza de forma errada. Infelizmente tem, né? Então, a gente deixa para que essas informações sejam passadas em níveis superiores, para aqueles que realmente estejam trabalhando dentro de um trabalho de Umbanda, aqueles que estejam desenvolvendo o seu trabalho mediúnico, aqueles que já estejam ativamente exercendo o seu mandato mediúnico. Aí a gente passa essas informações livremente, tá ok?
Agora eu queria saber de vocês, tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou com relação à linha vibracional de Orixalá? Alguém tem alguma dúvida? Eu estou querendo saber em relação aos banhos. A gente pega então assim, esse banho de desimpregnação ou descarga, né? Aqui tem as ervas dele aqui. Esse banho ele também precisa de toda essa ritualística para fazer. Precisa de toda uma ritualística para fazer. Não é só ir lá e arrancar a folha e jogar dentro de uma panela de pressão e ferver até derreter e falar que eu vou tomar esse banho porque eu tirei toda a energia da planta, né? Derreteu ali e eu vou tomar o banho e ficar... Não, existe todo um processo que é explicado passo a passo, certinho? É muito importante a gente ter ciência de que magia é manipulação de energia. E se a gente fizer de forma errada, pode ter consequências gravíssimas. É igual esse caso dessa colega nossa lá que eu vi, ela chegou no centro, ela já estava a ponto de ser internada numa clínica psiquiátrica, com distúrbios de toda a ordem, psicológicos, emocionais, mediúnicos. A mulher incorporava que saía rolando no chão, era um Deus nos acuda. Quando a gente foi descobrir, porque numa casa XYZ aí, estavam indicando banhos de forma totalmente desordenada para ela, e ela tomava os banhos da cabeça aos pés. Vejam o perigo, o risco que é um negócio desse. Eu vou ser bem honesto com vocês, até eu sou velhaco para poder fazer banho. Quando você toma um banho, você não sente nada. Oi? Quando você toma banho de uma erva, você não sente nada. Nada. É como se... Aí depende da finalidade para que você tomou aquele banho. Você tomou um banho para descarrego, desimpregnação. Aí você tomou um banho, mas continuou pesada, continuou com todo aquele peso. É tipo assim, não limpou. Não limpou. Aí você tem que buscar outras alternativas para poder fazer essa limpeza. Pode ser que apenas um banho não resolva. Você vai precisar de uma sessão de desobsessão. Você vai, porque de repente aquele espírito ali, o banho de ervas não fez a mínima diferença para ele. De repente há necessidade de fazer uma intervenção cirúrgico-energética para retirada de implante, para retirada de chip. Então, tudo deve ser estudado, né? Não é um diagnóstico assim, ó, é isso que aconteceu. Tem que estudar o que aconteceu, né? Agora, é um banho para você se equilibrar energeticamente, para você ficar bem energeticamente. Um banho de força, né? Para você tomar um banho para você ficar assim, se repossuir energia. Se energizar. Aí o que acontece? Você vai e toma o banho, mas continua brocochô. Então você tem que ver o que está acontecendo, que está drenando essa energia sua. E a temperatura da água? A temperatura da água foi bem claro aqui. A temperatura da água tem que ser de acordo com a temperatura da pele para não causar ferimentos. Agora, tem certos banhos que não é fervida a água. Por exemplo, tem banho que você pega a erva, coloca na água e põe no sereno para serenar. Sim, fala aquela vez que vocês iam tomar aquele banho gelado, né? Isso, exatamente. Então, tudo tem o seu propósito. Aquele banho gelado mesmo, ele é importantíssimo para poder fazer uma limpeza, um descarrego energético muito forte. É quando a pessoa está sendo vítima de um processo de obsessão muito pesado, a pessoa está sendo vítima de um processo magístico e aí precisa tomar esse banho gelado. Você toma esse banho gelado para descarregar essa energia aí, para dispersar essa energia. Cada caso é um caso, certinho? Qual banho de guiné? Oi? Banho de guiné. Banho de guiné. Ah, pois é, mas aí é que tá. Tem gente que toma o banho de Guiné discriminadamente. Aí, quando assim, eu vou tomar o banho de Guiné para descarregar. Só que aí toma banho de Guiné demais e aí começa a descarregar a sua energia boa. Não é só a ruim que sai, não. A energia boa também sai.
E também existe toda uma regra para o horário que você vai apanhar esse guiné, o dia que você vai apanhar esse guiné, a lua que você vai apanhar esse guiné, o ponto cardial para o qual você deve estar virado quando você for tomar o banho. Tudo isso tem que ser analisado. É por isso que às vezes a pessoa toma banho e não adianta, porque não fez tudo que já... Não fez tudo que precisava. Toma o banho, toma banho e não resolve. Mas o grande perigo é o excesso, gente. O banho de sal grosso em excesso é um perigo. O banho de ervas, de descarrego em excesso é um perigo. Banho energético em excesso é um perigo. Tudo tem que ter equilíbrio. E aí a pessoa acaba fazendo as coisas de forma desordenada e aí acaba tendo problemas. Eu falo isso porque eu já vi uma pessoa que uma vez ela foi orientada a fazer um trabalho que estava tendo assim desarmonia no relacionamento. Aí passou com uma entidade, a entidade foi e falou assim: olha, pega 2 velas cor-de-rosa, amarra as 2 velas numa fitinha cor-de-rosa, pega um papelzinho, coloca o nome dos 2 no papelzinho, coloca debaixo das velas, dentro de um prato, coloca as velas e passa um fiozinho de mel. A ideia ali era o quê? Era reaproximar o casal, era adoçar a relação e tudo mais. Mandou fazer uma vez, sem vacalhação nenhuma. Na outra semana chega o cara aqui com uma caixa de vela rosa. A Cássia lembra dessa situação. Chega ele aqui com uma caixa. Ele comprou uma caixa de velas rosa. E todo dia ele estava fazendo isso. Haja vela e haja mel. Para poder manter um urucubaca até sair. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de bom senso. Oi? Amor também. Pois é, não, haja amor. Já virou obsessão. E essa pessoa, ela, assim, a história dela é uma história bem complicada com relação aos relacionamentos dela. É aquela pessoa que é o seguinte, ela gosta muito de ir em locais espiritualistas, esotéricos, exóticos, todo esse universo espiritualista atrai ele. Por quê? Porque nesses locais tem muita mulher solteira. E geralmente as mulheres que buscam esses locais buscando tratamento, geralmente são muito carentes, né? Aí o que acontece? Ele chega e dá uma aula para a pessoa de espiritualismo. Então ele se mostra para aquela pessoa como um anjo da guarda que Deus colocou ali do lado daquela pessoa. E ele realmente faz isso. Ele faz de tudo para aquela pessoa, ele assume a vida daquela pessoa até financeiramente. Ele faz com que aquela pessoa se torne dependente dele em tudo. Ele leva essa pessoa em tudo quanto é terapia, ele leva essa pessoa em tudo quanto é centro espírita que tiver, ele faz até viagens com a pessoa, banca tudo, até ter a pessoa na palma da mão. A hora que ele tem a pessoa na palma da mão, ele começa a espiscar. Literalmente, ele pisa e pisa com força. Ele literalmente passa a humilhar as pessoas. Tipo assim, você é minha escrava, você depende de mim para viver. E começa a tratar mal as mulheres. Rapidinho, a mulher cansa dele e dispensa. Aí ele corre para o pé do pai de santo para pedir para você fazer a mulher voltar. Ah, porque eu me arrependi, porque ela era a mulher da minha vida e eu não tinha enxergado isso enquanto ela estava comigo. Então, pelo amor de Deus, faz ela voltar para mim. Desse jeito. Aí as entidades vão e explicam. A gente não pode interferir no livre-arbítrio da pessoa. A gente não pode interferir. Então a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Explica. Aí ele vai para outros lugares buscar ajuda nesse sentido.
e sem vacalhação nenhuma. Eu estou falando esse relato aqui para vocês porque eu vi isso acontecer com 4 mulheres. Não foi com uma que eu vi acontecer isso, não. Ele fez isso, o mesmo modus operandi, com 4 mulheres. Com 4 mulheres. Então eu sei do que eu estou falando. Então isso é perigoso demais. Você ensinar magia para uma pessoa dessa é um perigo. É um perigo. Você ensinar. Nós tivemos aqui no ano passado um curso de magia divina das velas, né? Quem participou se lembra. Pensa uma pessoa com uma mente dessa aprender a fazer aquelas mandalas lá. Deus o livre. Pensa uma pessoa nesse nível aí aprendendo a fazer banhos e sai receitando banhos à torta e à direita por aí para as pessoas. O negócio é o seguinte: ele está namorando com a Lozene, ele quer escravizar a Lozene. Você acha que ele vai indicar um banho bom para a Lozene? Não, ele quer a Lozene cada vez pior, para ela estar cada vez mais submissa, cada vez mais dependente dele. Então ele vai indicar para a Lozene um banho que vai arrebentar com a Lozene. Ele quer a Lozene mal, para a Lozene chegar nele e falar: fulano, pelo amor de Deus, eu não estou bem, me ajuda. E aí esse fulano vai fazer o papelzinho de anjo da guarda dela. Só que ele faz isso só até um determinado momento, porque depois ele vira casado. Eu dei esse depoimento aqui para vocês, para deixar claro para vocês o porquê que a gente não ensina que erva utiliza, como se faz o banho, o procedimento de preparo a gente não ensina, porque é perigoso. Certinho? Então tá certo, gente. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, já que não tem mais nenhuma dúvida, ou tem? Não. Então agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos encerrar a nossa aula de hoje, em nome de Jesus, fazendo uma oraçãozinha, como sempre, para a gente estar vibrando na energia positiva, tá certo? Vamos continuar em vibração positiva durante esse intervalo, esse recesso aí do nosso grupo, tá bom? E nós retornamos com as nossas aulas a partir do dia 13 de janeiro, tá ok? Então vamos lá. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, agradecendo-Te por mais um ano de lutas, batalhas, aprendizados, muito trabalho. Agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua proteção, pela Tua orientação, pela Tua luz divina. Agradecemos pela presença de cada um dos alunos que participaram dos cursos que foram ministrados na nossa casa durante esse ano. E pedimos a Tua proteção para todos eles, sem nenhuma exceção, durante este período de recesso, durante as festividades de fim de ano, protegendo também aos seus familiares. Peço-te, ó Pai, a Tua divina proteção para o ano que vem, para que seja um ano de muitas bênçãos, de muitas revelações, que se cumpram as promessas do Cristo Jesus. Em nome de Jesus, pedimos a Tua permissão para encerrar os nossos estudos de hoje e do ano de 2020, orando a oração que Ele mesmo nos ensinou e coroando este momento de luz, paz e harmonia com a Ave Maria em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Gratidão a todos. Namastê. Muito obrigado.